Sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, que bom que você está aqui. Quarta-feira começando, vamos para o nosso terceiro dia de estudo sobre o fruto do Espírito Santo. E essa semana eu tô gravando à noite aqui na minha casa porque minha rua está em obra. Então tá uma bagunça, mas essa bagunça é para que a rua inteira depois fique organizada. Eles estão quebrando a estrutura da rua, arrumando ali toda a encanação para depois ficar bonitinho. E eu tava olhando aquilo ali e o Senhor falou, assim somos nós. Nós, vocês, né? Eu, você, estamos constantemente em obra. O Senhor vai mexendo na nossa estrutura, vai abrindo o que precisa abrir, vai fazendo a gente abrir as gavetas da nossa alma, tirar aquele lixo guardado, tirar tudo aquilo ali que está acumulado há tempo, que a gente às vezes não quer mexer, mas o Senhor fala, mexe aí, vamos limpar essa gaveta, vamos deixar tudo arrumadinho. Então nós também estamos essa semana e constantemente em obra. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais hoje a palavra de Deus, nos construir nele, desconstruir muita coisa errada, que às vezes a religiosidade, as pessoas construíram em nós, distorceram muitas vezes o evangelho, distorceram Cristo, mas eu quero te ajudar nessa caminhada a simplificar o evangelho de Deus, né? O meu desejo é que você volte a amar o Senhor, volte ao primeiro amor novamente, né? E a gente tá aí em obra, tá bom? E antes de a gente começar esse vídeo, eu quero te pedir, curte ele, compartilha, comenta se ele é importante para ti e te inscreve nesse canal se tu ainda não é inscrito. Eu tenho certeza que tu tem um grupo da família lá, onde às vezes coloca um monte de coisa. Então, coloca o vídeo lá também, compartilha com eles, seja a boca de Deus aonde você estiver. E ontem nós aprendemos sobre as três primeiras virtudes, né? A gente aprendeu o que é o fruto, aprendemos por que é o fruto no singular, as três primeiras virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, se essa semana esse é o primeiro vídeo que tu tá assistindo, volta na segunda-feira, porque nós estamos numa série a semana inteira falando sobre o fruto do Espírito Santo, tá? Então, ontem nós aprendemos que o fruto, ele é virtude na vida do cristão, daquele que serve a Deus, naquele que crê em Deus. Lembrando para vocês que todo fruto, ele precisa ser cultivado. Todo fruto, para nascer aquela árvore, ela precisa ser cultivada, cuidada. Então, não tem como nós queremos os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, as virtudes que o Espírito Santo dá, se nós não cultivamos o Espírito Santo em nós diariamente, buscando ele, né, entregando a nossa vida para ele, entregando o nosso coração, lendo a Bíblia, lendo a palavra, falando com o Pai. Então, é dessa maneira que nós vamos cultivar essa árvore, para que o fruto, como a gente aprendeu ontem, ele seja completo, né? Como a gente usou ontem, cada virtude do fruto do Espírito Santo é como se fosse um gominho, né, de uma bergamota. Então, para que esse fruto seja completo, nós precisamos cultivá-lo diariamente. Então, as três primeiras virtudes, a gente viu que é algo que o Senhor fala muito sobre a gente e Ele, né, o amor de Deus por nós, como a gente transfere aí para outras pessoas e assim, os três primeiras virtudes. E agora, eu sempre digo que o Senhor precisa trabalhar em nós, o nosso relacionamento com Ele, para que o nosso relacionamento com o outro também seja aperfeiçoado. E talvez as três virtudes que nós vamos falar hoje sejam as que mais nos fazem nos relacionar com o próximo. Olha só o que diz lá em Gálatas 5, que nós lemos as virtudes, que diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito, amor, alegria e paz, que nós lemos ontem, e hoje é longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade. Algumas versões vão falar paciência. Salmo 40 vai dizer assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Abre comigo também Provérbios 14. Anota aí para depois tu ler de novo. Provérbios 14, 29 vai dizer assim, ó, a pessoa que se mantém paciente é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Então, quer saber se você está cultivando o fruto do Espírito Santo ali, a virtude da paciência? Dá uma olhadinha uns meses atrás.
há um ano atrás, você anda mais paciente do que antes? Então, o fruto está sendo cultivado, se a sua resposta for sim. E paciência, ela é uma virtude muito grande, porque eu sempre digo que a pessoa que ela é paciente, ela consegue trazer harmonia num lugar. Da mesma maneira, né, que uma pessoa, ela impaciente, ela tende a trazer uma perturbação para o lugar, a perturbar o lugar. O ambiente, ele fica difícil de se conviver. E a gente vê que muita gente hoje tem perdido a paciência por pouca coisa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal lá no começo que fala cultivando a paciência, se eu não me engano é o nome. Depois tu dá uma olhadinha lá no começo do canal, acho que foi em janeiro esse vídeo, mas é um vídeo muito interessante, a gente entra mais profundamente nesse assunto, porque o Senhor, ele quer nos cultivar a paciência, porque quando nós não somos pacientes, perdemos facilmente isso, a gente tende a tomar decisões erradas, a gente tende a ter atitudes erradas, que a gente pode se arrepender depois, a gente tende a fazer as pessoas ficarem desconfortáveis perto de nós, e algumas versões falam longanimidade. Por que longanimidade? É um longo ânimo. É um ânimo longo. É isso que o Espírito Santo quer colocar em mente. Um longo ânimo. Porque aqui em Provérbios está dizendo que uma pessoa que ela não tem paciência, calma, ela mostra que ela não tem juízo. E quem é que vai nos dar nesse mundo tão desenfreado, tão agitado? As pessoas não têm paciência para mais ninguém. E não têm paciência para mais nada. Para mais nada. Quem que vai nos dar esse fruto? Somente o Espírito Santo de Deus. Peça a Ele. E eu até falei isso nesse vídeo que eu comentei com vocês, que pedir paciência para o Senhor é ser testado, porque de que maneira que o Senhor vai testar a nossa paciência? Dando situações para a gente perdê-la, né? Que nós talvez perderíamos se nós não estivéssemos com o Espírito em nós, mas para que a gente passe pela prova, exercitando, né? A paciência é algo que a gente exercita diariamente, então é longo, é um longo ânimo. Então esse é o quarto gominho ali do fruto do Espírito, tá? O próximo gominho do fruto que diz ali é a benignidade. Algumas versões vão falar em gentileza e depois vai falar em bondade. Eles andam juntos, né? Essas duas virtudes, a gentileza e a bondade, elas tendem a andar junto, né? Então, olha só o que eu anotei aqui. Leia comigo Salmo 136, antes da gente falar ali. Salmos 136. Salmos, vou abrir com vocês aqui também, que esse estudo tá muito benção essa semana. Olha só, Salmo 136, 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Então, benignidade é alguém que é boa de coração. É alguém que não tem maldade. É alguém sem ódio, né? É alguém sem rancor, que não guarda rancor. A gente vê aí o ódio sendo espalhado facilmente no mundo. A ira sendo facilmente espalhada no mundo, o rancor. As pessoas estão com a falta da bondade dentro delas, né? Ali da benignidade, da gentileza. E infelizmente a gente vê a maldade até mesmo dentro de pessoas da igreja, que se dizem cristãs, estão praticando a maldade, porque é como aquilo que a gente disse, né? Para que o fruto haja em mim, eu preciso estar ligado à videira verdadeira que é Cristo. Então não é sobre o que eu falo, é sobre as minhas ações. Como eu falei no primeiro vídeo de segunda-feira, quer saber se essa árvore é boa? Olha para os frutos dela. Então tem muita gente, até mesmo, infelizmente, dentro das igrejas espalhando ódio. A gente tem visto na internet, principalmente, muito cristão atacando cristão. Isso é a coisa mais triste do mundo. Ficam perdendo tempo com isso, enquanto tem pessoas morrendo lá fora, necessitando do amor de Cristo, necessitando ouvir o evangelho de Deus, e ficam propagando ódio, ficam espalhando ódio, né? E isso no mundo em geral, as pessoas, elas estão com o coração cheio de maldade, né, contra o próximo. E aqui tá dizendo que a benignidade, ela é
um gominho, uma virtude do fruto do Espírito Santo. Essa bondade diz que o Senhor é bom e a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser cada vez mais parecido com Cristo. Então, essa bondade de Cristo, né? É o Senhor é que nos dá essa bondade, essa gentileza, como dizem algumas versões, né? Essa benignidade. E não é aquela bondade que o mundo vê. Aqui não tá falando daquela bondade que eu vou lá, eu faço alguma caridade, eu posto, eu tiro foto, porque isso todo mundo vê. Eu sempre digo que a ação, todo mundo vê. Agora, a intenção, só o Senhor Jesus consegue ver. Então, a bondade de verdade é aquela que o Senhor olha para as nossas ações, olha para o nosso coração e nos aprova. E se alegra com a real intenção a qual nós estamos sendo bons com os outros, né? A qual nós estamos ajudando os outros. Agora, com as redes sociais, a gente tem visto muita gente fazendo bondade porque tem dado like, porque tem dado comentário. Amém, glória a Deus, né? Que as pessoas têm ajudado umas às outras. Mas qual é a real intenção? Continuem fazendo sim, mas com a intenção certa. Porque muitas vezes nós estamos fazendo o que é certo com a intenção errada, né? E aqui diz que a bondade não é somente para que os homens vejam, mas é também para que essa intenção agrade o coração do Senhor. Olha o que diz lá em Provérbios 12, um pouquinho mais para frente de novo. Provérbios 12, 2. Vamos ver aqui, vamos ver junto. Provérbios 12, 2 vai dizer assim, ó. O Senhor abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Então, tem muita gente planejando mal aí pelas costas dos outros. Fica tranquilo, o Senhor tá vendo. O Senhor tá vendo. A Bíblia diz que mesmo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos aqui nessa terra. Então, o Senhor tá dizendo aqui, o Senhor abençoa aquele que é bom. Seja bom, não para ganhar like, não para que os outros vejam. A Bíblia diz que a minha mão direita não precisa saber o que a esquerda faz. Mas seja bom porque você recebeu do Espírito Santo essa virtude. E quando você olha para o outro, você olha para ele com compaixão, com gentileza, com bondade, com amor, como diz aqui, né? Então, é como se Deus tivesse dividido essas virtudes em 3 partes. As 3 primeiras, aquela que eu preciso receber de Deus, né? Para que depois nas outras 3 eu possa passar para o próximo, mas amanhã nós vamos estudar as 3 últimas virtudes do fruto do Espírito Santo, que é quando a gente precisa conectar com a gente mesmo, fazer para a gente mesmo, né? Aquela que nós precisamos exercitar pro nosso bem. Claro que todas elas são, né? Mas é como se tivesse dividido em 3. E como eu disse para vocês aqui, nós estamos em obra. Nós estamos constantemente em obra. Esse estudo aqui é para que o Senhor revire, mexa o que está errado. Mexa mesmo nas nossas estruturas, né? Que Ele sare as nossas feridas, que Ele nos aperfeiçoe, para nós sermos cada vez mais parecidos com aquele que nos gerou, com aquele que nos criou. Sabe aquele ditado que a gente olha às vezes um filho e fala, tu é tão parecido com o teu pai, meu Deus, como é parecido com o pai, o jeito de falar, as características, tu lembra muito teu pai. Essa é a ambição do meu coração, é que me olhem e digam assim, você é a cara do seu pai, né? Você tem o jeito do seu pai, e esse tem que ser o teu coração, né? Para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Pai Celeste, que é maravilhoso, que é bondoso, que é amoroso, que é benigno, que é manso, Ele é paciente, Ele traz a paz, a alegria, o amor. E essa semana aqui no Fruto do Espírito Santo eu quis detalhar, separar bem, para que Deus possa falar comigo e contigo. E que nessa manhã, no dia de hoje, Ele possa derramar sobre ti uma bondade. Se existe maldade no teu coração, que o Senhor arranque pela raiz, mas que Ele arranque pela raiz mesmo, para que não venha nascer de novo. Mas arrancando pela raiz, Ele possa plantar a semente da bondade, da paciência e da benignidade na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe com esse estudo. Te espero amanhã aqui nesse devocional para a gente concluir aí as 3 virtudes do Espírito Santo, mais 3 para a gente completar no nosso fruto, os gominhos, tudo no lugar, e o Senhor vai trabalhando em nós. Que
Que Deus te abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe, né, a tua família. O Senhor possa saber, Ele sabe tudo que tu precisa, que Ele venha suprir as tuas necessidades, cuidar do teu coração. Nós nos vemos amanhã aqui nesse devocional. Um beijo.